Ei, presta atenção nisso aqui. Você decidiu se barrar, Romário? Não, eu acho que no momento, esses 11 que eu coloquei, são os melhores jogadores que o Vasco tem para esse jogo. Você não entendeu errado. Em 2007, o Romário assumiu o comando do Vasco em um momento decisivo, no mínimo curioso. Para um jogador que teve tantos momentos icônicos no futebol e algumas tretas com os treinadores, ele não poderia deixar passar a oportunidade de fazer as duas funções ao mesmo tempo. O Radar Peleja de hoje te explica o dia em que o Romário foi técnico e jogador do Vasco. Você que tá acostumado com a minha voz do Radar Peleja sabe que não é nessa velocidade normal, né? Fica até um pouco estranho ouvir ela toda acelerada, tipo essas mensagens de áudio, como quase tudo na vida ultimamente. Assim como nas histórias que eu te conto aqui, é na velocidade 1x que a vida acontece. E é nisso que a Eisenbahn, parceira do Peleja, acredita. Afinal, um tempo de qualidade merece uma cerveja de qualidade. E aí, bora ativar o modo Eisen? Aprecie com moderação e vamos para mais um episódio do Radar. O ano de 2007 não foi dos mais felizes para os vascaínos, que viram o time fazer campanhas pouco animadoras na maioria dos campeonatos e trocar de comando algumas vezes. Um dos treinadores que passaram por lá naquela temporada foi o Celso Roth, que ficou na função por 6 meses e foi demitido depois de uma sequência muito ruim no Brasileirão e de perder o jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana por 2-0. O problema é que a demissão veio um dia antes do jogo da volta contra o América do México, e com tão pouco tempo para definir o interino que comandaria o time na decisão, o presidente Eurico Miranda tomou uma medida peculiar. Eu afastei o Celso Roth e, numa decisão muito pessoal, não queria trazer um novo técnico agora. Eu conversei com o Romário e ele aceitou assumir a responsabilidade. Ele vai jogar e ser treinador exclusivamente nessa partida contra o América, falou o Eurico em entrevista para a Rádio Globo. Para ele, além da questão do tempo, era importante escolher alguém que tivesse experiência e credibilidade com o clube, e aí o baixinho aceitou o desafio. A missão era repetir o roteiro das oitavas de final, quando o Vasco perdeu o primeiro jogo contra o Lanús por 2-0, mas venceu em casa por 3 gols de diferença e conseguiu a classificação. O Romário ousou na escalação e barrou 5 titulares na tentativa de aumentar a ofensividade da equipe. Ele mesmo ficou no banco, o que não era novidade, já que na época ele estava com 41 anos de idade e já não estava jogando a temporada na mesma intensidade. Na área técnica, de chuteira, ele deu muitas ordens e viu o Vasco abrir o placar com o gol do Leandro Amaral aos 10 minutos do primeiro tempo. O time realmente fez uma partida agressiva e melhorou muito em relação aos jogos anteriores, mas parou numa atuação absurda do goleiro Ochoa, que fez pelo menos 5 defesas difíceis. Cansado ali de assistir os gols perdidos, o Romário se colocou em campo aos 20 minutos do segundo tempo, mas só conseguiu chutar uma vez pro gol. O Vasco venceu o jogo, mas não conseguiu reverter o placar e foi eliminado. Na entrevista pós-jogo, o baixinho deu nota 8 para a própria atuação como treinador e não negou a possibilidade de comandar o time por mais jogos, mas aquela realmente foi a primeira e a única experiência dele acumulando as duas funções, já que na mesma semana o clube anunciou um novo técnico. Curiosamente, só 1.312 torcedores compareceram em São Januário e presenciaram esse momento histórico, e esse pouco público foi muito por conta das chuvas fortes no Rio de Janeiro naquele dia. 17 anos depois dessa aventura, em abril de 2024, ele anunciou que voltaria a realizar 2 funções em um único clube. Dessa vez, aos 58 anos de idade, ele foi inscrito para jogar a segunda divisão do Campeonato Carioca pelo América, onde ele também é o presidente. Ele deixou claro que não vai disputar o campeonato todo, mas que a decisão veio pelo desejo de jogar ao lado do filho, o Romarinho, que foi contratado pelo clube na mesma temporada. O América era o clube do coração do pai do Romário. Você lembra de outros casos parecidos com jogadores? Comenta aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no Peleja e até o próximo Radar.